Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Tema geral: Gênesis, o princípio. General subject, Genesis, the beginning. Mensagem 24: Abraão resgata Ló com 318 homens nascidos em sua casa. Message 24. Abraham rescues Lot with 318 men born in his own home. Leitura da Bíblia, Gênesis 14, versículos de 1 até 24. Scripture reading, Genesis 14, verses 1 to 24. Nós estamos lendo e também ouvindo a palavra do Senhor a respeito da vida de Abraão. We are reading and also listening to about the life of Abraham. Enquanto que na geração dele não havia quem adorasse o Deus verdadeiro, There was no one who would worship the true God in Abraham's generation. enquanto que todos os da sua geração adoravam a deuses falsos. While everybody in his generation would worship false gods, Havia uma inquietação em um único homem, Abraão, no seu coração, na busca do Deus verdadeiro. there was something bothering Abraham's heart in his seeking of the true God. Isso nós podemos ver em Salmos de número 14, versículo 2. We can see that in Psalms 14, verse 2. Na geração de Abraão, do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, The Lord looks down from heaven upon the children of men para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. to see if there are any who understand, who seek God. Se há quem entenda por que Deus criou o homem e para que propósito existe o homem. If there are anyone who understand why God created man. Mas ele não encontra ninguém que busque a ele e ninguém que o entenda. But he cannot find anyone who understand him and who seek him. Todos correndo atrás dos seus próprios interesses. Everybody's looking after his own interests. Ninguém se preocupa com o que Deus deseja, o Deus que criou os céus e a terra. Nobody is concerned about what God desires, the God who created heaven and earth. Mas graças a Deus que havia um homem diferente. But thank God there was someone different. Ele buscava a Deus. He was seeking God. E o Deus da glória apareceu a ele. And the God of glory appeared to him E o tirou de Ur dos caldeus. and took him out of Ur of the Chaldeans E o levou até a terra de Canaã, a terra que lhe foi prometida. and brought him to the land of Canaan, the promised land. Então nós chegamos até ao capítulo 14 de Gênesis. So we have arrived to the chapter 14 of Genesis. No entanto, o capítulo anterior, capítulo 13, nos relata uma separação de Abraão com Ló. However, the previous chapter talks about a separation between Lot and Abraham. Abraão buscava ao Deus verdadeiro e buscava fazer a sua vontade. Abraham sought the true God, and he was trying to do his will. Ele conhecia o Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. He knew the mighty God who created heavens and earth. E mais do que isso, ele cria que Deus era o possuidor de toda a terra. And more than that, he believed that God possessed heavens and earth. O dia que Deus o chamou, ele entregou toda a sua vida a ele. The day God called him, Abraham gave his whole life to him, Confiou-lhe o seu futuro. and he entrusted his future to God. E a partir daí ele seguia a esse Deus verdadeiro segundo a palavra dele. And from that point on, he would follow the true God according to his word. Nós já vimos que depois que ele passou
por Egito, ainda que tenha fraquejado na questão de ir até o Egito, we saw that after he passed through Egypt, even though he was weak when he went down to Egypt, mas Deus o abençoou por causa do seu coração. but God blessed him because of his heart. Ele saiu do Egito como um homem muito rico. And he left Egypt as a very rich man. Mas desde o início, quando Deus o chamou para ele deixar a sua terra, a casa de seus pais e a sua parentela, ele trouxe consigo um parente, Ló. But since the beginning, when God called him to leave the house of his father, he brought with himself his nephew Lot. Ló não tinha o mesmo coração de seu tio. And Lot did not have the same heart as his uncle. Não tinha a mesma pureza, não tinha a mesma fé. He did not have the same purity nor his faith. E Ló buscava ainda os seus próprios interesses, principalmente a sua posse na terra. And Lot was seeking his own interest, possessions on earth. Portanto, nós vimos dois homens caminhando juntos, mas com visões diferentes, com interesses diferentes. Therefore, we see two men walking together, but with different purposes, different visions. E Ló, ele também se enriqueceu caminhando junto de seu tio. And Lot, he also became rich, following together with his uncle. Toda a sua bênção vem de estar perto do seu tio. And all his blessings, they came by being close to his uncle. Ele também, de tabela, teve seus rebanhos, o seu gado, portanto, o seu grupo de pastores. And he also had his flocks, his cattle, and his group of shepherds. Então, a terra em que estava Abraão e Ló não podia mais suportar os dois. So the land where Lot and Abraham were dwelling could not support both groups. Porque teria de ter separadamente um grupo de rebanho de Abraão e também rebanho de Ló separadamente. Because they would have to have two different groups, one of Lot and another one for Abraham. Assim com gado e também com os pastores. And likewise with the cattle and also with the shepherds. A Bíblia disse que de sorte que não podiam habitar um na presença do outro. And the Bible says that they could not dwell together. Não podiam habitar juntos. They could not dwell together. E Abraão percebeu que foi um erro trazer Ló, que não tinha o mesmo coração dele, a mesma visão. So Abraham realized that was a mistake to bring Lot along with him because he did not have the same vision. E disse ao seu sobrinho que eles tinham que se separar e permitiu que o sobrinho escolhesse primeiro para que lado iria. So he told his nephew that they would have to go different ways, and he allowed his nephew to choose which way he would go. Se ele fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se ele for para a esquerda, Abraão iria para a direita. If his nephew chose to go to the right-hand side, he would go the left-hand side. Então Ló viu toda a campina de Jordão, era uma planície bem regada. So Lot, he realized that the plains of Jordan, they were watered everywhere. Ele escolheu aquela vida mais fácil. He chose that easy life. No entanto, pouco a pouco ele foi se mudando até entrar na cidade de Sodoma. However, little by little, he moved until he arrived to the city of Sodom. Capítulo 13, versículo 13 de Gênesis fala que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Chapter 13, verse 13 of Genesis says, "But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord." Apartando-se de Abraão, Ló foi pouco a pouco indo para viver numa cidade de grandes pecadores. Departing from Abraham, little by little, Lot
went to live in a city full of wicked and sinful men. A consequência disso foi trágica. Ele perdeu a esposa como uma estátua de sal, And the consequence of that was tragic. He ended up losing his wife as a pillar of salt. e de suas 2 filhas ele obteve descendência, chamado de Moabe e Amon. And from his 2 daughters, he had descendants, the Moab and Ammon. Uma situação lamentável. A very sorrow situation. Tudo porque ele se apartou de Abraão, com quem estava a bênção de Deus. And all of that because he departed from Abraham, whom had the blessing of God. Uma vez separados os dois, Deus então abre o seu coração a Abraão. And now that they two were departed from each other, now God could open his heart to Abraham. Isso também, irmãos, se aplica a nós. And this is also applicable to us. A partir do ano de 2017, nós passamos a perceber como Abraão devemos obedecer à palavra de Deus, que ela mesma faria a obra de Deus. From 2017, we started realizing that we should believe in the Word of God because the Word is what does the work of God. Pedimos ao Senhor nos dar esse coração simples de crer na palavra do Senhor e obedecer. And we ask the Lord to give us the simple heart to believe in the Word and obey it. Sem acrescentar nada, sem subtrair nada e executar conforme a ordem do Senhor. Without adding or subtracting anything, just executing the Word of the Lord. Então, a partir de 2017, o Senhor nos abençoou muito. So from 2017, moving forward, the Lord has blessed us so much. No entanto, o Senhor queria nos abençoar ainda mais. However, the Lord wanted to bless us even more. E o Senhor precisava ter certeza de que todos hoje estão engajados nessa luta, são da mesma visão, mesmo coração. And the Lord needed to make sure that everybody is engaged on this fight with the same vision. Nós não buscamos fazer a nossa própria obra. We are not seeking to do our own work. Nós não corremos atrás dos próprios interesses, We are not looking after our own interests, seja para buscar mais posição, fama, nome ou dinheiro. whether it is to seek more position, fame, or even money. Nós buscamos ter o mesmo coração puro de Abraão, de um dia encontrar esse Deus verdadeiro e servi-lo até o fim da nossa vida com simplicidade. We want to have the same heart of Abraham, to find the true God and serve Him for our entire life. Nada buscamos para nós mesmos. We are not seeking anything for ourselves. Parece muito semelhante ao que Paulo disse em Atos capítulo 20 para os presbíteros de Éfeso, This is very similar to what Paul said in Acts chapter 20 to the Ephesians. que nada considerava a vida dele preciosa para si. That he would not consider his life precious for himself. Vocês podem acompanhar Atos capítulo 20, Follow that, Acts chapter 20, versículo 24. verse 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Isso é, desde o dia que o Senhor nos chamou, nós não consideramos mais a nossa própria vida preciosa para nós. In other words, since the day the Lord called us, we do not count our lives dear to ourselves. Nós passamos a seguir o Senhor, conforme a sua palavra, com simplicidade. Para onde o Senhor enviar, nós vamos. We started following the Lord, following His word with simplicity, and we will go wherever He sends us. Paulo só queria completar a sua carreira. Paul just wanted to finish his race. Só queria terminar o ministério que recebeu do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de He Deus. just wanted to finish the ministry which he had received from the Lord, to testify to the gospel of the grace of God. Para isso, ele pregou o reino durante todo o seu ministério. In order to do that, he preached the kingdom
throughout his whole entire ministry. Igualmente, nós pedimos ao Senhor esse mesmo coração. Likewise, we ourselves ask the Lord the same heart. Nada buscamos para nós. We are not seeking anything for ourselves. Nós queremos lutar pelo reino. We want to fight for the kingdom, Que Cristo possa encabeçar todas as coisas. that Christ may head up all things. Primeiramente em nós, na igreja. First of all, in ourselves, in the church. Nós somos os seus servos, os seus cooperadores. We are his servants, his co-workers. E uma vez Ló se separando de Abraão, And once Lot departed from Abraham, o que restou são os que têm a mesma visão, a mesma simplicidade do coração de Abraão. those who remained were those who had the same vision and simplicity as Abraham. Aí o Senhor quer nos abençoar mais ainda, só que agora de uma forma mais concreta. Now the Lord wants to bless us even more, but now on a concrete way. Gênesis 13, versículo 14, aconteceu depois da separação. Genesis 13, verse 14 took place after this separation. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, lift your eyes now. Porque de um lado, o Senhor estaria repetindo a mesma promessa já feita a ele de dar a terra de Canaã a Abraão e a sua descendência. Because on the one hand, God was repeating the promise he had made to Abraham to give the land to Abraham and his descendants. Mas agora ele faz uma coisa mais concreta. But now he was doing something even more concrete. Ergue os olhos. Lift your eyes. O Senhor, da mesma forma, está falando para nós. Likewise, the Lord is speaking to us. Se até agora Deus nos deu promessa, Until now, the Lord gave us a promise. promessa é promessa. A promise is a promise. Precisamos tomar posse dessa But we promessa. must take possession of this promise. E então agora Deus nos faz dar um passo mais concreto. So now the Lord is causing us to take a concrete step. Ló se separou. Lot was separated. Agora Deus tem liberdade. Now God has freedom. Ergue os olhos. Lift up your eyes. Olha aqui, ó. Olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Aqui repete-se a promessa dada anteriormente. Nesse Here, versículo 15. The promise is repeated. Farei a tua descendência com o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Aí versículo 17, levanta-te, versículo 17, dá mais um passo concreto. Verse 17 takes another concrete step. Versículo 14, ele diz, ergue os olhos. Verse 14, God says, lift your eyes. Versículo 17 fala, levanta-te, percorre essa terra. Verse 17 says, arise, walk in the land. Agora, irmãos, o Senhor nos pede para erguer os olhos através da sua palavra profética. Brothers and sisters, the Lord is asking us to lift our eyes through his prophetic word. Mesmo que seja algo que parece ser impossível, Even if it may seem something impossible. o Senhor nos trouxe aqui nos Estados Unidos. The Lord brought us over here to the United States. São 50 estados para conquistar. There are 50 states to be conquered. Parece ser um país difícil de se conquistar pela sua dimensão continental. It seems to be a very difficult country to be conquered because its extension. E nós somos tão poucos. And we are just a few. Mas, irmão, nós não medimos, avaliamos a palavra do Senhor.
But saints, we are not evaluating, assessing the Lord's word. Nós apenas acolhemos e cremos. We just receive the word and we believe in O the word. Senhor nos mandou erguer os olhos para olhar, nós olhamos. The Lord told us to lift our eyes and we are looking at. E depois o Senhor nos mandou levantar-nos e percorrer a terra. And then the Lord told us to arise and walk in the land. E nós então obedecemos a sua ordem, nós levantamos-nos e nós estamos percorrendo essa terra. And we are obeying his order. We arose and we are walking in the land. Como vamos conquistar esse país continental? How can we conquer this continental country? Isso é com o Senhor. This is with the Lord. Quanto a nós, obedecemos a sua palavra. For us, we just obey his word. Portanto, irmãos que estão aqui nos Estados Unidos, Therefore, saints, for those who are in the United States, Deus então, além de nos prometer, Ele pede para nós erguermos os olhos. besides promising us, he is asking us to lift our eyes. Vamos parar de olhar para nossa própria necessidade. Let's stop looking at our own needs. Vamos parar de olhar somente para onde nós moramos. Let's stop looking only at where we live. Vamos olhar para essa terra que Deus prometeu nos dar. Let's look at this whole land that God promised to give us. Ergue os olhos. Lift up your eyes. Em seguida, o que fazemos? And after that, what should we do? Levanta-te. Arise. Não fique parado. Do not stand still. Não continue acomodado no seu lugar. Do not feel comfortable in your place. Vamos levantar-nos. Let's arise. Vem para a SEAP. Come to GPC. Vamos fazer, vem ver. Let's go come and see. Vamos participar do TCI. Let's participate of the TCS. Vamos participar da missão família, Family Mission. Let's do family mission. Vamos participar da Mission Trip. Let's join the mission trip. Vamos aperfeiçoar-nos para sermos comportores. Let's be perfected to become co-partners. Vamos nos levantar Let's arise e vamos percorrer. and let's go walk in the land. Onde você percorrer, Deus te dará. Wherever you go, the Lord will give it to you. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Arise, walk in the land through its length and its width. E And Abraão- I give it to you. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Then Abram moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, tá, para vocês se localizarem. Pretty soon I'm going to show you a map so you can find the location. Depois de Deus ter aberto o seu coração, capítulo 14, acontece uma situação em que Deus pôde operar milagre. After opening up his heart, God opening up his heart, a situation took place in chapter 14, É uma guerra de 4 reis contra 5 reis. which was a war of 4 kings against 5 kings. Sucedeu naquele tempo, capítulo 14, versículo 1. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomel, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Chapter 14, verse 1. And it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations. É até difícil de ler, né? Very difficult to read. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esses 4 reis eram 4 reis da região da Mesopotâmia. But I wanted to show you that these 4 kings, they were from the region of Mesopotamia. Ó, eu vou ler aqui o que eu preparei, mas você não precisa guardar, tá? Então, I'm going to read what I have prepared, but you don't have to remember that. Anrafel é rei de Sinar, região sul da Mesopotâmia. Amraphel
is the king of Shinar, on the southern part of Mesopotamia. mais tarde conhecida por Babilônia. And later on, this region is known as Babylon. Então, ali da região de onde Abraão saiu. This is the region where Abraham came out. Esse é um dos reis. O rei Elazar, que é capital de um reino sujeito a Elão na Caldeia. There was one king. Another one is the king of Elazar, which is the capital of a kingdom under Elam in Chaldea. E Quedorlaomer era rei de Elão, uma antiga civilização no sudoeste do atual Irã. And Kedorlaomer, he was the king of Elam, which was an ancient civilization in the southeast area, which now is Iran. Quedorlaomer, ele era um rei mais forte e dominava a região que é onde está o atual Irã. Kedorlaomer, he was the strongest king back then, and he ruled a region which now is Iran. E Babilônia se localiza onde hoje é o Iraque. And Babylon is in a region which today is Iraq. E o Tidal, rei de Goim, é um termo hebraico para se referir aos povos ou nações que não são judeus. And Tidal is the king of Oim, which is a Hebrew expression for peoples and nations who were not Jew. Portanto, Jewish não people. se sabe sua localização exata, mas eram um aliado ao rei de Elão. Therefore, their exact location is unknown, but they were allies of the king of Elam. Então, os 4 reis eram da região da Mesopotâmia que dominaram os 5 reis locais onde estava Abraão. So these 4 kings, they were from the Mesopotamian region, and they conquered the 5 kings who were in the region where Abraham was living. Eles dominaram aquela a região onde estava Abraão por 12 anos, e no 13º ano os 5 reis se rebelaram. So they conquered and they ruled that region for 12 years, but at the 13th year, the 5 kings, they rebelled against the 4 kings. E os 5 reis eram Bera, rei de Sodoma, que juntamente com Gomorra eram cidades localizadas em planície perto do Mar Morto. And Bera, he was the king of Sodom, and along with Gomorrah, they were cities located in the plain close to the Dead Sea. Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, é uma cidade da planície de Sidim, na região do Mar Morto. Birsha was the king of Gomorrah, and Shinab was the king of Admah, which was a city close to the region of the Dead Sea. Semebe, rei de Zeboim, uma das cidades da Pentápole, que são 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, da mencionada planície, o rei de Bela, Zoar. And Shember was the king of Zeboim, and they formed a group of 5 cities: Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, and Bela. Então, eu vou pedir para postar um mapa para mostrar aquela região. Não sei se... So I'm going to ask you to show a map for that region. Aqui está... Abraão estava aqui, né? Abraão foi morar em Hebron. So Abraham was in this region, in E Hebron. os 4 reis são dessa região aqui da Mesopotâmia. And the 4 kings, they were from that region of Mesopotamia, Aqui estava Ur dos Caldeus. where is located Ur of the Chaldeans. Aqui está a Babilônia. And Babylon is over there. Aqui está toda essa aqui, a região da Mesopotâmia, norte da Mesopotâmia e sul da So Mesopotâmia. here's the whole region of Mesopotamia, the north and the south. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus,
foi até Arã. Abraham left Ur of the Chaldeans, went up to Haran. Foi de lá que ele cruzou o rio Eufrates, virou o primeiro hebreu. And over there he crossed the Euphrates River and became a Hebrew. E veio para essa região de Canaã. And he went down to this region of Canaan. Damasco é a Síria de hoje. Damascus is a Syria of today. Aqui é Israel. And over here De is hoje. Israel of our days. Aqui, né? Aqui é onde está Iraque hoje. That location is where Iraq is Síria located. por aqui. And Syria, Perdão, Iran. Irã, And Iran. Irã, tá? Então toda essa região, Irã está aqui, né? Toda essa Iran is over região, there. toda essa região que é a And Mesopotâmia. all this region is Então os Mesopotamia. 4 reis aqui eram muito fortes e dominavam os 5 reis, todos perto do Mar Morto. Isso aqui é o Mar Morto. So all those four kings, they were very strong, and they ruled over these 5 kings who lived in this area of the Dead Sea. Abraão, ele foi até, vocês se lembram, foi até Siquém, certo? Abraham went over to Quando ele Shechem. chegou You remember, da right? terra de Canaã, chegou a Siquém. When he arrived to the land of Canaan, he arrived in Siquém, Shechem. ele estava na frente de 2 montes, Gerizim e Ebal. And over there he was before 2 mountains, Gerizim and Ebal. Nós comentamos ontem na primeira mensagem. And we talked about that yesterday on the first Ali message. mudou suas tendas até Betel. And he moved his tent to Bethel. Betel de um lado e Ai de outro lado. Bethel on one side and Ai on the other. E agora fala que ele colocou sua tenda aqui em Hebron. And now it says that he set up his tent in Hebron. Jerusalém está por aqui. Jerusalem is in between. Então, Hebron está ao sul de Jerusalém. So Hebron is on the south of Jerusalem. E aqui, supostamente hoje, porque Sodoma e Gomorra estão em ruína, desapareceram. So supposedly today, because Sodom and Gomorrah, Hoje they were supõe-se que isso aqui é Mar in ruins, Morto. disappeared. Sodoma e Gomorra esteja nessa região. So this is the Dead Sea, and supposedly Sodom and Gomorrah are located in this region. Pode ser nessa região ou pode até ser durante o curso do Rio do Jordão. Isso aqui é o Rio do Jordão. They could be located in this region or by the Jordan River. Só para vocês se localizarem, isso aqui é Mar da Galileia. And this, just for you to have a proper location, this is the Galilee Sea. Que é a nascente do Rio do Jordão. This is the beginning of the Jordan River. Forma o Mar da Galileia And you have the Galilee Sea. e desce até Mar Morto. It goes down to the Dead Sea. E o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. And the Dead Sea is at 400 meters level under the sea level. Tão baixo que essa água que entra no Mar Morto não sai mais. It is so low, the level, that any water going there, it's not going to go out. E ali há uma concentração muito grande de sódio, de sal, por isso chama Mar Morto. And there is a large concentration of salt, and that's why it's named the Dead Sea. Então Sodoma e Gomorra ficava nessa região. And so Sodom and Gomorrah were located in Aqui this é region, lugar bem baixo. in a very low place. E Hebron fica no alto. And Hebron is located in a higher place. Então Abraão morava num lugar alto. So Abraham used to live in a higher place. E Ló location. escolheu planície lá embaixo. And Lot chose to live down in the plain. Então agora vamos ler a história. So now let's read the story. Vocês tiveram uma ideia ou não? Deu para ter uma ideia? Tá. Do you have a good picture now? Muito bem, então vamos lá. Aí, versículo 3: todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. O mar salgado aqui é mar morto. Verse 3. All these joined together in the valley of Siddim, that is the salt sea, which is the Dead Sea. 12 anos serviram a Kedalaomer
porém no 13º se rebelaram. 12 years they served Kedorlaomer, and in the 13th year they rebelled. Só lembrando que Kedorlaomer é o rei de Elão, que é um país que antecede Irã. So just keep in mind that Kedorlaomer, he was the king of Elam, which is the area which is now Iran. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Canaim, e aos Zuzins de An e aos Emins de Savé, Kiriataim. In the 14th year, Kedorlaomer and the kings that were with him came and attacked the Rephaim and Ashtaroth, Karnaim, the Zuzim in Ham, and Emin and Shavet, Kiriathaim. Todos esses povos tribais eram gigantes. All these peoples, these tribes, they were giants. Era semelhante ao gigante de Gênesis 6. They were similar to the giants in Genesis 6. Vocês se lembram que em Gênesis 6 o Senhor falou que naquele tempo havia homens gigantes de renome da antiguidade. E depois ele falou, e depois também teve. Do you remember that in Genesis 6, the Bible says that there were giants, mighty men that used to live back in that time, but also after that time. Então, depois disso aconteceu também mais algumas coisas horríveis e geraram em alguns lugares os gigantes. So after that, some terrible things took place and some giants, they were born. E um dos fatores de Deus ter enviado o povo de Israel para conquistar a terra de Canaã é que em Canaã havia esses gigantes que Deus queria exterminar. And one of the reasons God sent the people of Israel to conquer the land of Canaan is because there were giants there, and the people had to conquer that land. Então, o Mar Salgado é um mar morto que fica a 400 metros abaixo do nível do mar, nível médio do mar. So the Dead Sea is the Salt Sea, which is located 400 meters below the sea level. Como disse, cuja água possui uma das mais altas concentrações de sal, chega a ser superior a 25%. And the waters have a large concentration of salt, over 25%. Hoje, o Mar Morto está rodeado por montes e abrange parte do que foi na antiguidade o Vale de Sidim, onde ocorreu a batalha nas proximidades da cidade de Sodoma e Gomorra. So today, this Dead Sea is surrounded by mountains and is located in the valley of Siddim, where that battle took place. Então vamos ler aqui, versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Let's read verse 8. And the king of Sodom, the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zoar, went out and joined together in battle in the valley of Siddim. Mas os 4 reis não venceram, os 5 reis não venceram contra os 4 reis sob a liderança de Kedorlaomer, rei de Elão. But the 5 kings did not overcome the 4 kings under the leadership of Kedorlaomer, king of Elam. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram, cada um para um monte. Verse 10. Now the valley of Siddim was full of asphalt pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled. Some fell there, and the remainder fled to the mountains. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Then they took all the gods of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way. 4 reis venceram 5 reis, tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e seu mantimento, comida, e foram embora.
So the 4 kings overcame the 5 kings, and they took all their provisions and went their way. Eles também levaram Ló. And they also took Lot. Versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Verse 12, they also took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his gods, and departed. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Then one who had escaped came and told Abram, the Hebrew. Abraão era conhecido como o hebreu, Abraham was known as the Hebrew, aquele que cruzou o grande rio Eufrates, the one who crossed the great river Euphrates, que abandonou a sua vida na terra de ídolos e veio para a terra que Deus prometeu em Canaã para servir ao Deus verdadeiro. He abandoned his life in the land of idols and came to the land of Canaan to serve the true God. E Abraão habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu. Quer dizer, esses carvalhais pertencem a Manre. So Abraham dwelt by the terebinth trees of Mamre. Manre é o Amorite. dono da terra. So Tá? these terebinth trees Carvalhais belong de to Mamre, which was Mamre. the owner of the land. O amorreu, irmão de Escol e de Aner. Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner. Então os três, Manre, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. So the 3, Mamre, Eshcol, and Aner, they were allies of Abraham, with Abraham. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, Now when Abram heard that his brother was taken captive, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. he armed his 318 trained servants who were born in his own house and went in pursuit as far as Dan. Parece brincadeira, né? It sounds like a joke, right? Abraão saiu com 318 homens Abraham went out with 318 men contra os exércitos dos 4 reis que acabaram de ganhar dos 5 reis. against the armies of 4 kings who had just overcame 5 kings. Acontece que esses 318 são homens dos mais capazes e nascidos na casa de Abraão. But these 318 men were very well trained and they were born in the house of Abraham. E o Senhor lhes deu vitória. And the Lord gave them victory. Então, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, e que fica à esquerda de Damasco. He divided his forces against them by night, and he and his servants attacked them and pursued them as far as Hobah, which is Trouxe- north of Damascus. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. So he brought back all the gods and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the women and the people. Não é maravilhoso? Isn't it wonderful? Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. And the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shavat, that is, the king's valley, after his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him. O rei de Sodoma não sabia como agradecer. The king of Sodom did not know how to thank Abraham. Ele já tinha sido derrotado e os seus bens, o seu pessoal, os mandimentos estavam todos sendo levados, né, pelos 4 reis. He had been defeated and all his provisions were taken away by the 4 kings. E Abraão, com 318 homens, conseguiu vencer, perseguir, derrotar, ainda trazer todos os bens e pessoas de volta. But Abraham, with 318 men, he defeated these 4 kings and also was bringing the goods and all the people back. Vocês parecem, né? Vocês parecem
como Abraão fez aqui. Vocês vieram aqui nos Estados Unidos. You look like just like Abraham. Segundo uma visão, um chamamento do Senhor. You came to the United States according to a vision and a calling from the Lord. Quantos colportores nós temos aqui? How many colporteurs do we have? Hã? 35. 35 colportores. 35 colporteurs. E principalmente colportoras. And especially colporter women. Não dá nem um para cada estado. We don't have one per state. Not even one colporter per state. Vocês estão loucos. You are crazy. Mas Out o of Senhor your mind. manda a gente erguer os olhos But the Lord is asking us to lift our eyes e percorrer essa terra. and walk in the land. A gente percorreu alguns estados, não We percorremos? went through some states, right? Através do Expo, da Mission Trip, Through mission né? trips E Expo Livro, and the certo? book expo. E nós percorremos alguns estados. And we have walked through some states. Geramos alguns contatos. We have produced some contacts. Nós seguimos a palavra. We are following the word. Quem vai fazer essa obra é o Senhor. He who does the work is the Lord. O Senhor mandou sair com 318 homens, nós saímos com If 318 the Lord homens. told us to go out with 318 men, we will do it. O resto é com o Senhor. And the rest is with the Lord. Aí eu me lembro de Josué 23. Then I remember of Joshua 23. Não sei se vocês se lembram dessa história. I'm not sure if you remember this story. Josué 23, versículo 3. Joshua 23, verse 3. Josué 23. Joshua 23. Josué já estava velho, né? E ele chamou todo Israel, seus anciãos, né? E disse no versículo 3. Joshua was old already, and he called all the elders, and he told them in verse 3. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus And you have seen all that the Lord your God has done a todas as nações por causa de vós, to all these nations because of you. porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. For the Lord your God is he who has fought for you. O Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. The Lord your God is he who has fought for you. Versículo 5. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Verse 5. And the Lord your God will expel them from before you and drive them out of your sight. So you shall possess their land as the Lord your God promised you. Isso antes deles entrarem para lutar e conquistar a terra. This happened before they went out Então- to fight and conquer the land. Então eles têm que se preparar. So they had to prepare themselves. Como se preparam? How can you prepare Como yourself? se devem preparar? How could they prepare themselves? Levantar, fazer acampamento e treinamento militar para todo o povo. To rise and do a military training for all the people? É assim que Josué ordenou. Is that the way that Joshua commanded them? Olha o versículo 6. Look at verse 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Therefore be very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, Para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. lest you turn aside from it to the right hand or to the left. Irmãos, quem vai nos dar vitória é a palavra do Senhor. Saints, it is the word which will give us victory. Vamos esforçar-nos muito para guardar as palavras do Senhor. Let us be very courageous to keep the words of the Lord. Não se apartem dela nem para a direita nem para a esquerda. Lest you turn aside from it to the right hand or to the left. Não acrescente a tua opinião, não subtraia
a promessa do Do Senhor. not add your opinion nor subtract the promises of the Lord. Vamos crer nas palavras do Senhor e as executar. Let us believe in the words of the Lord and execute them. Também não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Unless you go among these nations, these who remain among you, you shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them. You shall not serve them, nor bow down to them. Nós não servimos ao mundo como eles servem. We do not serve the world as they do. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. We are in the world, but we are not from the world. Não servimos aos deuses dessa terra, We do not serve the gods of this earth. mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei, como fizesse até o dia de hoje. But you shall hold fast to the Lord your God, as you have done to this day. Vamos nos apegar ao Senhor. Let's hold fast to the Lord. Não é uma coisa formal, é se apegar. It is not something formal, it is to hold fast. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. For the Lord has driven out from before you great and strong nations, but as for you, no one has been able to stand against you to this day. Olha no versículo 10. Look at verse 10. Um só homem entre vós perseguirá 1000. One man of you shall chase 1,000. 318 homens perseguiram 318 mil homens. 318 Como men. se fosse 318 mil homens. They were chasing 318,000 men. Não, eles são 318 homens equivalentes aos 318 mil homens. The 318 men, they are equivalent to 318,000 men. Um colportor equivale por 1000. One co-porter here is equivalent to 1,000. Porque é o Senhor quem peleja por nós. Because it is the Lord who fights for us. Quanto a nós, guardamos a palavra do Senhor. As for us, we keep the words of the Lord. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Therefore, take careful heed to yourselves that you love the Lord your God. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Por isso que voltamos a falar sobre Salmo 110, versículos 1 a 3. That is why we're talking again about Psalms 110, verses 1 to 3. Essa história é exatamente a história da vitória de Abraão com 318 homens. This story is exactly the same story of the victory of Abraham with 318 men. Salmo 110, versículo 1, tudo começa com a promessa do pai de fazer filho governar sobre essa terra. Psalm 110, verse 1, starts with the promise of the Father for the Son to reign over the earth. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. The Lord said to my Lord, sit at my right hand. Nós vimos isso em Efésios capítulo 1, depois que Deus, com sua suprema grandeza do poder, Ele não só ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, mas o fez assentar nos lugares celestiais, à sua direita, no lugar mais alto deste universo. We saw that in Ephesians chapter 1, that with his might strength, that God not only made Christ to rise from the dead, but he placed him at the highest place above all the principalities and powers. Isso é uma etapa. Cristo hoje está sentado à direita de Deus. This is just one step. Christ is sitting at the right hand of God. Qual o próximo passo? Deus vai colocar por todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. What is the next step? God is going to put all enemies under his feet. Toda
resistência contra o encabeçamento de Cristo. any resistance against the headship of Christ. E como Deus vai fazer isso? And how will God do that? Versículo 2: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Verse 2 says, the Lord shall send the rod of your strength out of Zion. Deus usa a cooperação da igreja. God uses the cooperation of the church. A igreja fará esse trabalho de colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. The church will do this work of putting all the enemies under the feet of Christ. Mas não toda a igreja, literalmente, mas é Sião. But not the whole entire church, literally, but Zion. Talvez a totalidade da igreja está distraída. Perhaps the totality of the church is distracted. Mas o Senhor conta com Sião os que lutam pelo reino. But God counts on Zion, who fights for the kingdom. Então ele enviará de Sião o cetro do poder para Cristo dominar entre os seus inimigos. So the Lord will send the rod of his strength out of Zion. 20 séculos da história da igreja já se passaram. 20 centuries of the church history have gone by. Estamos no final do 20º século. We are at the end of the 20th century. Cristo morreu no ano 29 do presente calendário. Christ died on the year 29 of the present calendar. E faltam mais 4 anos para completar 2000 anos. And there's still left 4 years to complete the count A of partir years. da morte de Cristo até 2029 completam-se 22 mil anos. From the death of Christ until the year 2029 will complete 2,000 years. Mas os inimigos de Cristo ainda não estão postos debaixo dos seus pés. But the enemies of Christ are still not under his feet. Por isso Deus então chama na última hora os trabalhadores. That's why God calls at the last hour the workers. Não tem mais tempo para esperar. There is no more time to waste. Para os trabalhadores da última hora, Deus não espera que tenham alguma formação religiosa formal. And God does not expect any religious or formal education for Deus- the workers of the last hour. Deus não chamou os que fizeram faculdade de teologia, God did not call those who went to a theological college. mas Deus chamou você. But God called you. Chamou você que ama a vinda do Senhor, He called you who love the coming of the Lord. quer lutar pelo reino do Senhor. You who fight for the kingdom of the Lord. Então, para isso, Deus precisa preparar os 318 homens nascidos em casa. For that, God needs to prepare the 318 men born in his home. Versículo 8, versículo 3. Verse 3. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo. Your people shall be volunteers. E ele, no momento da aurora, At the time of the dawn, que é o amanhecer. which is the morning. O amanhecer é o início, a indicação do início da vinda do Senhor. The beginning of the morning is the indication of the coming of the Lord. Em 2020, quando o Senhor nos deu essa palavra, 2020, when the Lord gave us this word, nós cremos que era a palavra para nos dizer que a aurora estava iniciando. we believe that that word was telling us that the dawn had already started. Então, o povo de Deus se apresentou voluntariamente. So the people of God presented themselves voluntarily. Quando fala o povo de Deus, é a igreja de Deus em Sião. When we talk about the people of God, here is the church of God in Zion. Então, várias igrejas, a liderança das igrejas em Sião passou a acordar, despertar. É hora de lutar. So many churches, the leadership of the churches in Zion, they woke up. It is time to wake Levantou-se o up. ânimo para lutar. And they had this energy to fight. Mas Deus sabe que essa liderança precisa de um reforço.
But God knows that this leadership needs a reinforcement. Que reforço? Which reinforcement? 318 homens nascidos em casa. 318 men born in his own house. Aí o Senhor então chamou o quê? Com santos ornamentos, quer dizer, essa tradução a minha aqui não está muito boa. Eu vou ler uma tradução, outra So versão. this translation of mine is not so good. I'm going to read another one. Aqui diz: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua guerra. So here it says that your people will present themselves voluntarily on the day of the war. Agora nós declaramos guerra. Now we declared war. Vamos lutar contra os inimigos de Cristo, We will fight against Christ's enemies até colocá-los debaixo dos pés de Cristo. until we put them under Christ's feet. Então, nós nos apresentamos voluntariamente no tempo da guerra, So we present ourselves voluntarily at the time of war, no esplendor ou na beleza da consagração deles. in the beauty of their consecration. Porque esses ornamentos aqui referem-se à beleza, a ornamento, né? A consagração para Deus, irmãos, é uma beleza, é um esplendor. Because the consecration, it is a beauty. Quando Deus olha para o coração de consagração de Sião, When God looks at this heart of consecration of Zion, ele enxerga a beleza, ele enxerga o esplendor. he sees the beauty, the splendor. Aí então o que acontece? But what happens then? Onde está? Aqui, ó. Os teus jovens serão para ti como gotas de orvalho no seio da aurora. Your young ones will be like drops of the dew in the dawn. Entendeu? No seio da aurora começam a cair as gotas de orvalho. In the womb of the dawn, the drops of the dew will fall. Essas gotas de orvalho não podem ser fabricadas. And these drops of the dew, they cannot be manufactured. Nenhum homem artificialmente consegue fazer gota de orvalho acontecer. No man artificially can make the drops of the dew to come into being. Isso quer dizer que só Deus pode fazer. That means that only God can do it. Então, do nada, começaram a cair as gotas de orvalho, como gotas de orvalho, o quê? Os jovens. So out of nowhere, the young ones started coming down as the drops of the dew. Depois de 2020, passaram a surgir em 2021, 2022, muitos adolescentes. After 2020, 2021 and 22, many teenagers came up. Aqueles primeiros adolescentes que, como gotas, as primeiras gotas de orvalho que caíram aqui, já formaram um exército, já estão lutando na frente da batalha. The first teenagers who came as the dew, they are now part of the army fighting in the battle. Porque 4 anos já se passaram. Because 4 years have already gone by. Aqueles que tinham 13 anos, 14 anos, já têm 17, 18 anos. Those who were 13 and 14 years old now are 17 and 18 years old. Nós temos esses jovens que caíram como gota de orvalho, já lutando na frente da batalha na Coreia, no Japão, na África. We have these young ones as the dew who are now fighting at the front of the battle in Korea, Japan, and Africa. Na Europa e aqui nos Estados Unidos. In Europe and also here in the United States. E o Senhor continua fornecendo esse suprimento de jovens santos sem parar. And the Lord continues supplying us this army of holy youth. Geração após geração estão levantando esses jovens santos. Generation after generation, this holy youth are being raised.
Eles não têm muito legado de Sardes. And they do not have this legacy from Sardis. Porque eles já entraram nessa pureza da busca pelo reino. Because they came in already in this purity of the kingdom, of seeking the kingdom. Pureza da palavra. The purity of the word. Imersão. Immersion. Grito de guerra. War cries. Eles já estão inconstituídos com isso. They are constituted with that. E é isso que toma o coração deles. And this takes over their Eles não hearts. têm muitos vícios religiosos. They don't have too Quem sabe many alguns de nossos adultos têm. religious things as many of the adults have. Graças ao Senhor, o Senhor está levantando um exército com 318 homens nascidos em casa. Thank the Lord, He is raising an army with 318 men born in His own house. Vocês acreditam que o Senhor vai usar esse exército para vencer essa guerra? Do you believe that the Lord will use this army to win this battle, this war? Então Deus desde então tem levantado adolescentes entre nós que passaram a amar a palavra do Senhor com extrema reverência. So since then, God has been raising teenagers among ourselves who have loved the word with a reverent heart. Pela sua simplicidade e pureza, Deus os tem abençoado grandemente com a energia da vida. By their simplicity and purity, God has blessed them very much with the energy of life. Pela qual Deus está dando um novo ritmo à igreja. And God is giving a new pace to the church. Exatamente como está nas Escrituras, além das igrejas se apresentarem voluntariamente para entronizar Cristo, para colocar inimigo de Cristo debaixo dos pés, Exactly as we find in the scriptures, besides the churches presenting themselves voluntarily to make Christ on the throne, be set on the throne, Deus está levantando um exército de jovens santos que equivalem aos 318 homens da casa de Abraão. God is raising an army of holy youth, which is equivalent to the 318 men born in the house of Abraham. Todos eles são nascidos em casa de adolescentes. They're all born in his own home, the house of teens. Estão sendo preparados para a guerra. They are being prepared for war. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Eu não tenho tempo de falar mais do que isso, acho que vocês podem desenvolver mais. I don't have more time to develop this. Voltando lá, We can do após it voltar, later Abraão voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma. So after Abraham defeated Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him. E eu vou dizer para vocês, ó, nós lemos o versículo 17, quando chegou o rei de Sodoma. So I'm going to tell you, we read verse 17 when the king of Sodom came Recepcionar especialmente Abraão, na verdade, é por agradecimento. He came to meet Abraham because he wanted to thank him. Agora, irmãos, vamos ler a 17, para mim, pula para 21. The verse 17 to me, it jumps to verse 21. Tem 3 versículos aqui, irmão, vou deixar para depois. There are 3 verses here which I will leave for later on. 17 vai para 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. From 17, I'm going to skip to 21, which says, Now the king of Sodom said to Abram, Give me the persons and take the gods for yourself. Mas Abraão lhe respondeu: levanto as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. But Abram said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God most high, the possessor of heaven and earth. Presta bem atenção, Deus que Abraão cria era um Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Pay attention to this. The God that Abraham believed in was the most high, the possessor of heaven and earth. Por isso que ele não se preocupava em lutar pelos bens aqui na terra. That's why he was not concerned about fighting for possessions on earth. Porque Deus a quem ele serve, Deus é dono dessas coisas Because the todas. God whom he served was the possessor of all these things. Portanto, nós também não temos o coração pelas coisas da terra. Therefore, we should not have a heart
for the things of the earth, pelos bens, pelas propriedades, pelo patrimônio, for possessions, for wealth, porque o nosso Deus é um Deus possuidor dos céus e da terra. because our God is the possessor of heaven and earth. Por isso ele disse para o rei do Sodoma em versículo 23, That's why he told the king of Sodom in verse 23, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, and I will take nothing from a thread to a sandal strap, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. from a thread to a sandal strap, and that I will not take anything that is yours, lest you should say, I have made Abram rich. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Except only what the young men have eaten, and the portion of the men who went with me, Aner, Shkol, and Mamre, let them take their portion. Abraão recusou a grande oportunidade de se tornar nas palavras de hoje, bilionário. Abraham refused the great opportunity to become, in our words, a billionaire. Irmãos, esse é o coração de Abraão. Saints, this is the heart of Abraham. No seu coração não tinha nenhum apego pelos bens materiais, He had no attachment to material things, porque ele cria no Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. because he believed in the Most High, the God Most High who possessed heaven and earth. Ele só pediu para que os seus 318 homens comeram He only na batalha, asked for what his 318 men ate during the battle. e os seus aliados, né? Se eles quiserem tomar alguma coisa, eles tomem, mas eu não quero nada de And você. he asked for his allies, if they wanted to take anything, they could take it, but he didn't want to do Então, take anything. eu quero dizer para vocês, irmão, Abraão não tinha coração nas coisas dos bens materiais. So I want to tell you, saints, that Abraham did not have his heart on material riches, possession. Hoje, quem quer lutar pelo reino dos céus também deve ter o mesmo coração. Today, whoever wants to fight for the kingdom of heaven must have the same heart. O nosso desapego às coisas materiais. We must be detached from material things. Agora, irmãos, eu quero ler esses 3 versículos com vocês, são muito especiais. Now, brothers and sisters, I want to read these 3 verses with you because they are very special. Aparece um personagem misterioso do nada. A character here appears out of nothing. Melquisedeque, rei de Salém. Melchizedek, king of Salem. Ele trouxe pão e vinho e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. He brought bread and wine, and he was the priest of God Most High. Abençoou Melquisedeque a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Aqui está a prova de que Abraão não venceria contra 318 homens, claro, se não fosse Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos. This is the proof that Abraham would not have won the battle with the 318 men against the other armies if God had not delivered them into his hands. Então, irmãos, não confiamos nas nossas próprias forças. Therefore, saints, we do not trust in our own strength. Nós confiamos a quem servimos, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. We trust the one whom we serve, the God Most High, the possessor of heaven and earth. Nós cremos na sua palavra com simplicidade e com pureza de coração. We believe in his word with simplicity and purity of heart. Ele é capaz de tudo. He is capable of everything. Nós não temos capacidade. We do not have any capacity. Agora vamos ver quem é esse Melquisedeque. Now let's take a look and find out who this Melchizedek is. Capítulo 7 de Hebreus, Chapter 7 of Hebrews, versículo 1. verse 1.
porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated king of righteousness. Então, a própria Escritura aqui nos dá a interpretação do nome Melquisedeque. So the scriptures themselves give us the interpretation of the name Melchizedek. Melquisedeque se interpreta rei de justiça, The interpretation for Melchizedek is translated into king of righteousness, que é também o rei de Salém, ou seja, rei de paz. which is also the king of Salem, meaning king of peace. E aqui define, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. And there is a definition here: without father, without mother, without genealogy, Que não teve princípio de dias e nem fim de existência. having neither beginning of days nor end of life. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente. But made like the Son of God, remains a priest continually. Por isso, irmão, não me pergunta quem é. Therefore, brothers and sisters, do not ask me who he is. Ele, na verdade, para mim, é uma figura de Cristo. To me, in reality, he's a figure of Christ. Não tem início de dia, não tem fim de dias, He has no beginning of days nor end of life. não tem genealogia. He has no Qual genealogy. homem que não tem genealogia? Which man has no genealogy? Melquisedeque. Melchizedek. Né? Então, irmãos, ele é semelhante ao Filho de Deus, certo? Que permanece sacerdote eternamente. He is made like the Son of God and remains a priest continually. Então, ele prefigura Cristo, aquele que é o eterno, e apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote perpétuo. So he prefigures Christ, the eternal one, and he presents Christ as the priest continually, High priest. né? the high priest continually. Nós lemos Salmo 110, 1 a 3. We read Psalm 110, verses 1 to 3, Mas nós nunca prestamos atenção no versículo 4. but we never paid attention to verse 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Versículo 4. Verse 4. The Lord has sworn and will not relent. Tu és sacerdote para sempre, You, segundo a ordem de Melquisedeque. you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Né? Nós deixamos passar Right? esse versículo. We skip this verse. Então, irmãos, vamos lá. Então, versículo 4 mostra, né? Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. So verse 4 shows us that he is the high priest of the order of Melchizedek. O livro de Hebreus, ele apresenta Cristo como sumo sacerdote. The book of Hebrews shows us Christ, presents us Christ as the high priest. Primeiramente, ele apresenta Cristo como sumo sacerdote, ainda na semelhança do sacerdócio de Arão. First of all, it presents us Christ as the high priest according to Aaron. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebrews chapter 2, verse 17. Versículo 17 diz assim: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verse 17, therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Pois aquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. For in that he himself has suffered, being tempted,
He is able to aid those who are tempted. Então, Cristo é o sumo sacerdote semelhante a Arão para ser nossa propiciação pelos nossos pecados. So Christ is the high priest similar to Aaron for the propitiation of our sins. É pelo seu sacerdócio que hoje nós temos acesso ao Deus Pai. It is through his priesthood that today we have access to God the Father. Recebemos o perdão dos pecados. We have received the forgiveness of sins. Agora vamos para Hebreus capítulo 6, Now let's go to Hebrews chapter 6, versículo 18. verse 18. Portanto, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, That by two immutable things in which is impossible for God to lie, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set A before us, qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, mediante a ordem de Melquisedeque. Where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. A partir do capítulo 6 de Hebreus, ele mostra que Cristo se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e aqui nós vimos que ele está ministrando esse ofício dele do céu. From chapter 6 of Hebrews, moving forward, it shows us that Christ has become the high priest according to the order of Melchizedek, and his ministry from heaven. Ele já está além do véu, no Santo dos Santos, hoje está no céu. He is behind the veil in the Holy of Holies in heavens. Então, esse sacerdócio, sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é exercido do céu. So this high priesthood is exercised from heaven. Eu vou voltar para o versículo 18. Vamos ver se vocês entenderam aqui. I'm going to go back to verse 18 to see if you got it. Irmãos, vamos ter um forte alento, encorajamento. Brothers and sisters, let's have a strong consolation. Nós podemos correr para o refúgio. We can go to the refuge. Esse refúgio, irmãos, é um porto seguro. And this refuge is a safe haven. E esse porto seguro é para quem nós podemos lançar a âncora da nossa alma. And we can send the anchor of our soul into this safe haven. Nós vivemos nesse mundo. We live in this world, Não somos desse mundo. but we are not from this world. Esse mundo não nos dá estabilidade. This world does not give us stability. Nós estamos sobre as águas desse mundo. We are over the waters of this world. Se você for esse barco sobre as águas do mundo e não tem âncora, If you are this boat over the waters of the world without an anchor, você está à deriva. you are going without any direction. A sua alma é como um barco em deriva, à deriva. Your soul is like a boat drifting. E hoje nós temos um sumo sacerdote lá no céu. But today we have a high priest in heavens. Aqui na terra nós não temos nenhum lugar seguro para a gente lançar âncora. On this world we do not have any safe haven to send our anchor. Mas Cristo realizou a redenção e Ele está lá no céu, entrou além do véu no Santo dos Santos celestial. But Christ accomplished redemption. He is in heavens, in the heavenly holy of holies. Lá é o único lugar seguro. That is the only safe place E onde eu devo lançar a minha âncora? where I need to send my anchor.
A minha alma está instável. My soul is unstable. As minhas emoções estão instáveis. My emotions are Eu unstable. preciso de um refúgio. I need a refuge. Eu preciso de um lugar seguro e firme. I need a safe place. A minha alma não pode ficar assim à deriva. My soul cannot be drifting. Mas graças a Deus nós temos um sumo sacerdote que está lá no céu. But thank God we have a high priest who is in heaven. Vamos jogar âncora lá, ó. Let's send our anchor over there. E nós ficamos seguros. And now we're safe. Não estamos aqui à deriva. We're not drifting. Não somos aqueles que não têm direção. We're not those who have no direction. Nós temos direção. We have a direction. Sabemos para onde We know vamos. where we're going to. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. É para isso que serve o sumo sacerdote. This is what the high priest is for. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 7. Chapter 7, verse 7 of Hebrews. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Então Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. So Abraham gave the tithe to Melchizedek. E o Melquisedeque abençoou Abraão. And Melchizedek blessed Abraham. É o superior quem abençoa o inferior. So the superior, the better will bless the lesser. Então, até Arão, Levi, ofertou dízimo para Melquisedeque. So until Aaron and Levi, he offered the tithe. Abraham offered the tithe to Melchizedek. Não sei se vocês entenderam. I'm not sure if you Os if you understand levitas, that. pela lei de Deus, recebem o dízimo do povo. The Levites, according to the law of God, they received the tithe from the people. Mas Levi pagou o dízimo para Melquisedeque por meio de Abraão. But Levi gave the tithe to Melchizedek through Abraham. Aqui, ó, versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais, os quais recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Verse 8. Here mortal man received tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. É por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Aí voltando para o versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirado dos melhores despojos. Going back now to verse 4. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, né, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, os seus amigos, embora tenham esses descendido de Abraão. And indeed, those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people, according to the law, that is, from their brethren. They have come from the loins of Abraham. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinha as promessas. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. Então, Melquisedeque superior. So Melchizedek is better. Para terminar essa reunião, vamos para Gênesis 14, né? Versículo 20. And to conclude this meeting, let's go to Genesis 14, verse 20. e 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão dízimo. 14:20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Como você acha que Abraão venceu
os 4 reis com 318 homens? How do you think Abraham overcame the 4 kings with 318 men? Evidentemente, Deus, o Altíssimo, lhe entregou nas suas mãos. Of course, God, the Most High, delivered them into his hands. Mas houve um intermediário aqui. But there was some doing a middleman here. Melquisedeque apareceu de repente é para mostrar que Melquisedeque fez um trabalho aqui. Melchizedek appeared here out of nowhere to show that he did something here. Que trabalho Melquisedeque fez para Abraão? What kind of work did Melchizedek do for Abraham? Melquisedeque intercedeu por Abraão. Melchizedek interceded for Abraham. Hoje nós temos alguém intercedendo por nós. Today we have someone interceding for ourselves. Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou além do véu. Christ, as the high priest, according to the order of Melchizedek, he went behind the veil. Lá do céu, o sumo sacerdote está intercedendo pela igreja. And from the heavens, the high priest is interceding for the church. Quando você está na rua fazendo comportagem, When you are on the streets doing colporting, saiba que Cristo lá do céu está intercedendo por você. know this, that Christ from heaven is interceding for you. Quando você está fazendo uma operação TCI, When you are doing Operation TCS, ou você está na casa de adolescentes, or you are at the house of teens, ou pregando o evangelho, cuidando de or pessoas, preaching the gospel, or taking care of people, fazendo family mission ou mission trip, doing family mission or mission trip, saiba que Cristo, como sumo sacerdote, lá no céu, está intercedendo por você. know this, that Christ as the high priest in heavens is interceding for you. A nossa vitória é graças a essas intercessões, Our victory is due to this intercession, que move o braço do Deus Altíssimo. which moves the arm of the Most High God. Portanto, irmão, vamos nos sentir seguros. Therefore, saints, let's feel ourselves safe. Nessa luta pelo reino, a minha alma está segura. In this fight for the kingdom, my soul is safe. Eu lancei âncora lá num porto seguro. I sent the anchor to this safe haven. Eu não sou instável. I am not unstable. Eu estou bem estável. I am very well stable. Eu tenho um que luta por mim. I have someone who fights for me. Um que intercede por mim. Someone who intercedes for me. Intercede enquanto eu luto pela igreja, Intercedes pelo while I reino. am fighting for the kingdom. Deus abençoe vocês. God Amém. bless you all.